Olá, seja muito bem-vindo a mais um Joycast. Eu estou aqui com dois craques hoje, aqui, Pastor Wellington, Pastor Juliano, e nós vamos falar sobre o jejum. Né? Então, o que é o jejum? Será que é o jejum intermitente? É uma dieta? É para eu ficar bem? Tá na moda, né? Então, nós vamos desvendar. Fique conosco durante essa caminhada para você saber mais sobre o jejum e como você pode trazer isso, o que isso pode ser aplicado na sua vida. Né? Vamos começar do começo? Né? Qual o significado do jejum? Wellington. Eu acredito que fica um pouco complicado definir, porque a Bíblia apresenta o jejum sendo utilizado em vários momentos. Então, eu diria que, de uma maneira simples, que o jejum seria o momento em que você abre mão, que você abdica de um prazer ou de uma necessidade que você tem, carnalmente falando, para que você busque algum objetivo. E, em termos simples, eu diria que seria uma maior intimidade, conexão, proximidade com Deus ao fazer isso. É. Acho que uma definição também é a abstinência de alimentos, né? Voluntária. Eu não trato o jejum como um mandamento, como imperativo, como a oração. Eu não coloco na mesma categoria, porque a Bíblia não lida com o jejum nessa perspectiva de um mandamento. Então é voluntário. Jesus falou, por exemplo, quando jejuardes, ele pressupõe que a gente vai jejuar, mas não é um mandamento. Não, eu tenho que jejuar, assim como eu tenho que orar. Então, oração é imperativo, jejum não. Então, é uma abstinência temporária de alimento, voluntária. Ela pode ser completa, sem comida, sem bebida. Ela pode ser normal, que é só sem a comida, com a bebida. Ou ela pode ser parcial, como foi o jejum de Daniel. Daniel não se absteve de todos os alimentos, mas de alguns alimentos que são mais, digamos assim, para mim, saborosos, né? Como a carne. Ele ficou ali, ele fez uma dieta vegana. Né? Então, eu diria que o jejum é isso e tem, sim, um significado. O objetivo do jejum não é mudar Deus. Às vezes as pessoas fazem jejum porque elas querem alguma coisa de Deus e acham que o jejum vai quase que obrigar Deus a ouvi-las, porque é um plus assim na oração, né? Uma oração 2.0. E fazendo isso, não, aí Deus vai ouvir. Não, o jejum não muda Deus, o jejum nos muda o nosso nível de intimidade com Deus e talvez facilite esse canal aí, né, de comunicação com Deus, não porque o jejum tem um poder por si mesmo, mas porque o jejum vai eliminar coisas que às vezes interrompem o nosso relacionamento com Deus. Ele vai trazer mais quebrantamento, mais humildade, mais intimidade com o Senhor, coisas que vão facilitar, né, a nossa comunhão com Deus. E tem várias situações na Bíblia que o jejum ocorre. No momento de aflição, se é convocado o jejum, no momento de discernimento, né, de aflição. Esther convocou um jejum, porque o povo de Deus tinha sido quase que sentenciado à morte por Amã, vocês se lembram desse episódio? E aí a Esther, ela convocou um jejum total, né? Se eu não me engano. Acho que foi um jejum total sem alimento e sem água por um período de 3 dias, porque não dá para ficar sem água por um tempo maior do que isso. Lá em Atos a gente vê Paulo fazendo um jejum por discernimento, a igreja jejuando para que homens fossem escolhidos para o campo missionário. Então tem alguns casos em relação ao quebrantamento, quando há um pecado e a gente quer demonstrar maior arrependimento diante do Senhor, então o jejum é convocado para isso também. Enfim, acho que tem vários casos que a gente poderia tratar. Entendi. O pastor Wellington, ele trouxe essa questão da intimidade com o Senhor e acho que o Juliano detalhou mais a questão da abstinência também, Sim, em alguns casos, né? Mas eu vou pegar um gancho aqui da oração 2.0 Plus, GPT sim, 5 Plus. Uhum. E aí eu vou fazer a pergunta. Quer dizer que a oração com jejum, ela tem mais poder do que a oração comum? Posso afirmar isso? Bom, Jesus falou que existem algumas castas de demônio que não saem sem jejum e oração. Eu não acho que o jejum ele dá poder à oração, mas eu acho que o jejum ajuda a gente a eliminar da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus e da nossa oração tudo aquilo que pode impedir Deus de nos ouvir. Então o jejum nos ajuda a matar o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa autonomia
entre outras coisas, que o jejum ele auxilia nesse processo de conexão com Deus, de nos quebrantar, e aí sim, o que dá uma, uma versão, um upgrade na nossa oração é o quebrantamento do nosso coração. E o jejum é um caminho para a gente se quebrantar ainda mais diante do Senhor. Dá para fazer uma analogia assim, Juliana? Tipo, já que você falou vamos dizer assim, limpeza do canal Sim. de comunicação, porque quando a gente faz uma dieta, né, o detox, a gente dá uma limpada no organismo, então talvez seja tirar, né, como você falou, tirar esses obstáculos, dar uma limpada nesse canal de comunicação. Perfeito. A incredulidade, a distração, a ansiedade, várias coisas, vários obstáculos que existem em mim que o jejum ajuda a demolir dentro de mim. Não é que vai, porque às vezes eu faço um jejum e isso não acontece. A gente vai ver que existem jejuns que Deus não ouve, Deus não olha, não considera, porque eles não vêm acompanhado de quebrantamento de vida, de amor ao próximo, de intenção, de motivação real. Então, o jejum por si só, não. Agora, quando o jejum é verdadeiro, ele nos ajuda nessa conexão. Ele vai matando coisas dentro da gente que geralmente são barreiras para o nosso relacionamento com Deus e para Deus ouvir a nossa oração. Entendi. Talvez tenha um caso interessante que, por exemplo, a Bíblia relata que Davi, ele ficou com um filho doente. Lembra do episódio que ele teve um filho doente? E o texto diz que ele se lançou no chão, os seus empregados não sabiam o que fazer, e ele disse: eu não vou comer, eu não vou beber, Perfeito. na expectativa de que a saúde do seu filho fosse restaurada. E ele ficou assim por 7 dias, e a Bíblia diz que no 7º dia o filho dele veio a falecer. E no momento que ele veio a falecer, ele levantou, foi lavar o rosto, tomar um banho, foi comer, e todo mundo ficou surpreso. É interessante ver que existem várias situações. É difícil de você falar para o jejum, porque o jejum tem tantos, vamos dizer assim, lados, interpretações. Nesse caso, eu não diria que o coração de Davi não estava correto, mas Deus ele já tinha estabelecido que era o momento daquela criança a vida dela ser ceifada, mas veja que eu tenho para mim que o que aconteceu ali é muito mais uma mudança na vida de Davi do que necessariamente a resposta. Porque veja, como ele reage quando o seu filho perde a vida. Ele não reage com dúvida diante de Deus, ou que Deus foi ingrato, ou não amoroso. Ou seja, aquele período em que ele esteve lutando contra a sua carne, ele estava se preparando para ele receber, por exemplo, uma resposta contrária à sua vontade, ou seja, a vontade de Davi, mas que ele soube receber, vamos dizer assim, de uma maneira que o cristão deve receber, que é: se a vontade de Deus é contrária à minha vontade, eu preciso acatar. E esse período foi fundamental ali, né? Para ele. Ou seja, ele estava com a intenção de que Deus, olha para mim, eu preciso disso. E Deus falou: eu vou usar tudo isso que você está fazendo para eu cuidar de você quando a resposta não for a resposta que você está esperando. Exato. Perfeito. Às vezes a gente pode fazer um jejum querendo uma resposta, mas Deus tem um outro propósito, né? Como nesse caso. Como nesse caso. Boa, a resposta de Deus para com Davi foi totalmente a contrária do que ele espera. E eu acredito que esse seja um excelente exemplo, porque eu nunca passei por isso e espero não passar. Perder um filho não deve ser uma experiência nada fácil. Não tenho a experiência e espero que não venha passar por isso. Mas ele passou, e nesse sentido ele passou com graça. Não teve uma fase de Deus, porque ele sabia muito bem o porquê, ele entendeu e falou: Deus é soberano, ele decidiu, está decidido. Perfeito, muito bonito. E Wellington, você tocou, né, assim, e já mencionou, acho que mais de uma vez aí, sobre vários aspectos, né, do jejum. E aí também, então, eu queria explorar mais essa questão. Por exemplo, a gente falou da abstinência do alimento, né? Mas existe embasamento na Bíblia para fazer o jejum com outros tipos de abstinência, que não seja o alimento, por exemplo, qualquer outra coisa? Olha, de cabeça, eu diria que talvez o principal exemplo seja o que o pastor Juliano já mencionou no caso de Daniel, porque o texto não diz que eles não...
não deixaram de comer, eles deixaram de comer certos alimentos. É essa que foi. Então, isso abre vamos dizer assim, uma prerrogativa para que nós possamos fazer outro tipo de jejum. Eu considero válido, eu considero que a Bíblia, por exemplo, o nosso uso das mídias sociais, por exemplo, ou às vezes o tempo que nós gastamos, não sei, assistindo televisão, seja lá qual for a tendência que a pessoa possa ter. Se a ideia de você não ingerir alimento é para você dominar a sua carne, a Bíblia fala muito sobre isso, nós temos que ter o domínio próprio. Se eu não consigo parar de comer ou de beber, é porque, na verdade, eu não tenho esse domínio. Então, nós conseguiremos esse domínio fazendo esse exercício. Ou seja, é um exercício espiritual com ramificações no nosso físico, nos ensinando a nos dominarmos. Então, eu diria que, por exemplo, se eu ou você não oramos, não temos tempo para ler a Bíblia, ou até mesmo para ir à igreja, porque de repente nós utilizamos mal o nosso tempo, talvez nós poderíamos utilizar uma espécie de um jejum para eu tentar organizar. Não vou usar o celular, não vou fazer. Biblicamente, o jejum é basicamente utilizado para a questão do alimento, mas eu não vejo como a Bíblia não proibindo uma tentativa nesse sentido. O jejum seria a mortificação da carne, né? Eu tenho dificuldade de tratar qualquer jejum que não seja de alimento como jejum. Eu acho que o jejum da Bíblia ele tem a ver com alimento, porque pressupõe algo que a gente precisa, que a carne precisa. A carne não precisa de rede social, a carne não precisa de entretenimento. Em teoria não. A gente cria. A gente cria uma necessidade que não existe na gente. Mas existe uma necessidade de beber água e de comer, senão eu morro. Então eu vejo que o jejum bíblico ele tem a ver com a questão do alimento. Porém, eu trataria esses jejuns, que eu não desconsidero, eu acho que tem o seu valor. Foi o que eu falei. É uma questão. Termo. É um termo que as pessoas utilizam, não é isso o termo bíblico. Eu chamo de abstinência. Sim. Então, assim, eu vou me abster de redes sociais por um tempo, eu vou me abster de Coca-Cola, eu vou me abster, que é uma disciplina espiritual também. Pode ser uma disciplina espiritual, mas não como jejum bíblico. E geralmente, Thiago, quando a gente faz jejum de alguma coisa que não é de comida, é porque a gente está viciado naquele negócio. Então, quando a pessoa fala assim, eu vou fazer jejum de rede social, o que às vezes acontece é que a pessoa está viciada naquilo, e aí ela ela criou tanta necessidade carnal, ela vai morrer sem aquilo, então ela precisa fazer um jejum daquilo, e depois ela volta a se viciar naquele negócio. Então, frequentemente tem a ver, não estou falando que todo mundo que faz jejum, sim, mas na maioria das vezes, mas na maioria das vezes é isso. Então, se você vai fazer um jejum de alguma coisa que não é comida, pare e pense, será que eu já estou viciado nesse negócio e eu criei uma necessidade na minha própria carne sobre aquilo? Chama atenção, né? Chama atenção, com certeza, né? Porém, eu percebo assim que tanto um quanto o outro tem também aquele aspecto, né, Juliano, de tirar as barreiras, né? Sim. Porque seja o vício na rede social, né, na televisão ou nos streamings, isso consome tempo, isso consome, né, a minha atenção, porque, gente, é tão difícil às vezes passar 5, 10, 15 minutos em oração, mas é fácil passar 2 horas assistindo 2, 3 episódios de uma série. Né? Então, eu vejo a conexão. Sim. Né? E ainda assim, nessa ideia de explorar mais os tipos de jejum, né? Eu perguntaria, o jejum é uma coisa pessoal para se praticar no privado, ou é uma coisa para se praticar em grupo, ou pode ser os dois? Como é que funciona isso na Bíblia? Nós temos os dois exemplos na Bíblia. Nós temos jejuns coletivos e nós temos jejuns pessoais. Então, por exemplo, no caso de Esther, ela relata que ela precisava conversar com o rei, mas ela não havia sido chamada na presença do rei por 30 dias. Ela sabe que ao falar com o rei para
pleitear uma defesa do seu povo, que ela poderia perder a sua vida. Então ela fala, eu vou fazer um jejum, e ela diz, as minhas servas vão fazer o jejum, e diga a todo o povo, no caso judeu, para que eles jejuem e orem por essa causa. Então todo o povo vai trabalhar em conjunto para isso. Nós temos, por exemplo, um caso, talvez o caso mais atípico, que seja o caso de Jonas, em que toda uma nação passa a jejuar, e aquele jejum, né, Deus olha para aquilo com bons olhos e ele perdoa, no caso, os ninivitas. Agora, você vê que agora, quando Jesus fala, Jesus ele está tratando de um outro aspecto, que é o aspecto de que quando nós queremos parecer mais justos, mais retos do que nós somos. Então, você entendeu? Nesse caso, ele fala aí, nesse caso, de maneira pessoal. Então, biblicamente, nós temos os dois casos. É algo individual, mas também nós temos exemplos coletivos. Eu diria que talvez a diferença do coletivo é que, por exemplo, no caso de Esther, o povo sabendo que eles poderiam perder a vida, ninguém vai brincar com o jejum. Não é uma questão de ser você mais bonito, não. Eu e você teremos o mesmo destino. Precisamos dar as mãos porque a causa afeta tanto a mim quanto a você. No caso dos ninivitas também, quer dizer, a nossa vida está em jogo. Agora, no caso, quando não tem risco de morte, aí às vezes nós podemos utilizar isso para tentar transmitir uma santidade da qual nós não temos. Perfeito. E, assim, voltando assim, questão, parece que quando está em grupo, né, você anuncia, você convoca, chama, né, para um propósito específico, e o pessoal é aquela coisa pessoal. Eu tenho, né, algumas razões, o Juliano já comentou na introdução, alguns possíveis motivos de jejum, né? Mas aí, dentro desse jejum pessoal, é certo eu falar que eu estou jejuando? Porque eu sei que a Bíblia fala um pouco sobre isso, né? E exorta sobre essa questão, né? Vamos explorar um pouco essa... Não, eu acho que se o jejum é pessoal, é individual, a melhor forma de você fazer corretamente o jejum é não anunciar para ninguém, né? Talvez compartilhar com um amigo, alguém de maior confiança, explicar uma situação. Às vezes está na sua casa e aí a esposa chama para almoçar e você fala, não quero almoçar, mas por que você não vai almoçar? Por que você não tomou café? Né? Aí você fala, não, porque eu tô jejuando. Então não há problema. Agora, na época de Jesus, os fariseus, eles amavam aparecer diante do público, assim, completamente desfigurados, desfalecidos, para soar a ideia de que eles estavam jejuando e jejuando por muito tempo, né? E Jesus falou, você está invalidando o jejum, né? O jejum que serve como plataforma para apresentar algum tipo de espiritualidade é um jejum inútil, um jejum vazio, porque ele vai na contramão daquilo que o jejum significa. Né? Eu lembro que eu trabalhei numa emissora evangélica de televisão no Brasil, eu não vou falar o nome, e dentro do estúdio, né, que a gente trabalhava... O Wellington já estava pensando numa piadinha ali. Ele estava pensando numa piadinha. Tinha os obreiros que moravam da igreja, os obreiros da igreja que moravam dentro do estúdio. E uma vez por semana eles tinham jejum dos obreiros, né? Acho que era quarta-feira, se não me engano. E a quebra do jejum era perto da hora que eu chegava no trabalho. Rapaz, eu vi aquele bando de homens subindo a escada igual um cavalo, assim, quase empurrando. Fazia a quebra do jejum. Uns dos outros e do jejum, né? Mas que isso representa, assim, né? Tem alguma conexão isso aí com o jejum bíblico? Uma coisa que é importante, Tiago, de fato, tem gente que acha que jejuar é ficar sem comer. Ficar sem comer não é jejum. O jejum envolve ficar sem comer. Se for um jejum normal, ele envolve. Mas não é só isso. O jejum, ele vem acompanhado de disciplinas espirituais, de práticas espirituais, de oração, de meditação. Então, assim, hoje eu vou fazer jejum. Senhor, eu te entrego meu jejum. Aí você sai, vai para academia, vai trabalhar, trabalha aí 8 horas por dia, volta, joga videogame com o filho, brinca com as crianças, tal. Aí à noite você vai dormir e fala, Senhor, eu te entrego meu jejum.
você ficou sem comer durante um período. Isso não é o jejum, biblicamente falando, ele não vem só acompanhado de falta de comida, de abstenção de alimento. Ele vem acompanhado de oração, de leitura bíblica. Então, se a gente tem tempo para fazer isso, de fazer um jejum onde a gente dedique tempo para oração, para a leitura da palavra, ótimo. Se não, não adianta ficar sem comer. Aí vira esse efeito aí, né? O tempo que a pessoa gastaria, por exemplo, comendo, vamos imaginar, de repente, 20 minutos, 30 minutos, uma vez que ele não vai comer, ele sentaria, abriria sua Bíblia, no propósito, vou meditar, vou estudar, vou fazer alguma coisa. Por exemplo, em muitos jejuns, como nós vemos biblicamente, a pessoa tem um propósito. No caso, a Esther, ela fala, eu quero a preservação do meu povo. Os ninivitas falaram, eu não quero morrer, eu quero também viver. Em Atos 13, nós temos, fala que eles jejuaram e o Espírito Santo selecionou Barnabé e Paulo. Depois, no capítulo seguinte, 14, disse que eles agora em jejum e oração, eles selecionam os presbíteros, os anciãos da igreja. Então, sempre tem um propósito. Qual é o propósito? É a cura do meu filho doente, a salvação da minha esposa, de um parente que eu não tenho. Você usaria aquele tempo para eu vou orar e interceder pela vida daquela pessoa, por exemplo. Os elementos que o Juliano mencionou, de não só nessa luta que você tem com a sua carne, você também agora está por exemplo, a Bíblia fala que Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto. Mas o que Jesus faz no deserto? Ele está em intimidade com o Pai. Ele está orando, ele está meditando. Como que você... acreditamos que isso só é possível de maneira sobrenatural. É Deus quem o capacitou para fazer isso. Mas ele não está lá simplesmente deixando de... Por exemplo, talvez esse seja um elemento que a gente esquece. Quando a gente pega Jesus falando, a palavra de Deus diz, quando ele é tentado, né? A palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz. Ele fala tudo isso logo depois que ele está saindo do jejum. Ou seja, pressupõe, ele estava lendo e meditando a palavra quando Satanás veio para tentá-lo, embora o seu físico não estivesse alimentado, o pão espiritual ele estava tão cheio que ele só falava do pão espiritual que ele estava se alimentando durante aquele período. Perfeito, perfeito. E tem na Bíblia, o jejum ele sempre está acompanhado de oração, de uma certa forma. Quando Jesus fala do jejum, ele fala do jejum e oração. Essas manifestações, por exemplo, no Antigo Testamento, que o Wellington trouxe, muitos desses episódios são convocação de jejum e clamor a Deus. Né? Oração, pano de saco, cinza, que também estava acompanhado, associado ao jejum. Então, na Bíblia, o jejum e a oração caminham de mãos dadas. Não é um não fazer, simplesmente. Né? É um não fazer e um fazer né? Espiritual. Né? Exato. Sim. Isso. Se eu não tenho tempo para fazer isso, dedicar, estou falando o dia inteiro, mas tempos importantes de oração, de devoção, de leitura bíblica, aí não precisa fazer. Aí a gente volta naquilo. Para quê? Qual a motivação? Qual é o intuito, né, de ficar sem comer, só sem comer? Não perde o propósito. E não tem às vezes, uma competição assim espiritual quando a pessoa solta que eu estou fazendo um jejum. Tem. Né, parece que a hora que sai essa frase, eu já automaticamente ela vem acompanhada com uma série de atributos para mim, assim, que eu tô, né, mais santo, não sei o quê. Não existe isso aí, não? Existe sim. Agora, é importante nós notarmos que pode existir na pessoa que proferiu a palavra, mas que às vezes também o erro pode estar conosco. Às vezes a pessoa disse, eu não sei o contexto, mas por eu não fazer ou não estar buscando, olha o que ele ou ela, às vezes tem isso, quer dizer, quando uma pessoa faz algo que eu sei que eu poderia fazer e eu não faço, eu também fico triste com que aquela pessoa. Então, o que existe sim, existe tanto de quem fala, como também de quem escuta. Mas, biblicamente, Jesus deixou bem claro, evite, fale só se você não tiver como você... Até porque se é uma coisa individual entre você e Deus, você não precisa alardear.
Jesus falou, não é para você aparecer desfalecido, desfigurado, olha o meu rosto, meu olhar fundo, não. Ele falou, passa o óleo você entendeu, no seu rosto, esteja sempre bem, as pessoas não devem perceber, é algo entre você e Deus, não é entre as pessoas. Agora, quando a gente lê, por exemplo, a Didaquê fala que essa era uma prática dos judeus, porque eles tinham a prática de fazer isso 2 vezes na semana, e a Didaquê fala, mas nós não jejuamos no mesmo dia que eles. E diz que os cristãos da igreja primitiva também tinham o hábito de jejuar 2 vezes por semana. Eu não sei até por quanto tempo isso perdurou, mas esperava-se que os cristãos primitivos fizessem, no caso, o jejum 2 vezes por semana. Mas esse comentário que você falou assim, mas não é no mesmo dia que eles, tá ligado também a essa ideia que eu estava falando, né? Sim, quer dizer, sem não é dúvida. nova, Não né? é, Já, tipo, desde lá do começo tá Com lá. certeza, com certeza. Ou seja, o próprio fato dele falar para você não fazer naquele dia é para... Por quê? Se É o dia diferenciar. que as pessoas estão olhando a pessoa com o olhar caído, que tá é. andando, olha, tá falando com uma voz fraca, embargada. Não. Então, para você não ficar associado com aquele dia, quando você fizer, faça em outro dia. Interessante. Tá certo. Mas, ó, os dois falaram sobre o jejum de 40 dias, né, de Jesus, super, isso é muito intrigante para mim, né? E a pergunta que vai seguir, porque, ó, de verdade, vocês não vão acreditar. Isso aconteceu na minha cidade lá. Teve uma mulher que ligou e chamou a polícia porque o marido dela estava forçando a família a fazer um jejum de 40 dias e já estava uma semana, sei lá o quê. E estava todo mundo desfalecendo. Era esse jejum total, ou seja, o jejum sem... Acredito que era. Tá. Mas aí vai a pergunta, é possível fazermos um jejum de 40 dias? Eu acho que possível biologicamente falando, só de comida. Pode ser de água comida, não, né? de água é impossível. É. Você tem ali, eu acho que 2 casos, Elias e Moisés, que fizeram jejuns de comida e bebida por 40 dias, mas numa situação sobrenatural. E Jesus, né? E Jesus. Não tinha água, Então, mas tinha uma intervenção. Tem gente que defende que Jesus, embora não tenha comido, ele tenha bebido. Porque fala que ele ficou sem comer 40 dias, não sem foi no beber. deserto? Mas talvez ele tinha algum suprimento com suprimento ele, de alguma água. coisa. Mas a Bíblia, e realmente no texto de Lucas fala que ele ficou sem comer, mas não diz que ele ficou sem beber. Não sei. Mas assim, Jesus, né? Meu Deus, homem não tem como comparar. Mas tem os casos de Moisés e Elias que sim, ficaram sem comida e sem bebida durante esse período. Mas a gente acredita que foi numa ocasião em que Deus, na sua providência e graça, os manteve vivos mesmo com essa abstinência, né? Mas eu acho que de comida só, posso estar enganado, se algum médico estiver ouvindo a gente, mas eu já ouvi dizer que só sem comida, né? 40 dias sem comida, fico um dia sem comida, eu já estou morrendo. 40 dias sem comida, biologicamente falando, é possível que alguém fique. Mas, enfim. Eu não quero pagar para ver. Mas, no geral, independente do segmento religioso, os teólogos defendem que 40 dias e 40 noites tem um elemento da sobrenaturalidade de Deus intervindo. Naturalmente, é difícil, talvez impossível, não vamos colocar, mas tem esse elemento de Deus preservando essas pessoas nesse processo. Eu, por exemplo, não que seja jejum, mas eu conheço pastores que cuidavam de órfãos que ele dizia para mim, não, ele chamava esses órfãos de filhos, os meus filhos eles comem 2 vezes por semana. Então, ou seja, eles estavam sem comer, não necessariamente sem beber, mas sem comer por um grande período, ou seja, comendo, vamos dizer assim, a cada 2, 3 dias sem comer, come 2, 3 dias sem comer. Então, assim, que é possível a pessoa ficar assim, é possível, mas muito difícil. Não que fosse jejum nesse caso. Nesse caso, eles não comiam pela ausência de alimento. Comida, não tinha comida. Não tem, escassez. Uma coisa que eu diria até a pessoa que vai fazer um jejum de 1 dia, de 3 dias, de 1 semana, buscar uma orientação médica antes. Sim. Porque existem pessoas que não podem. Tem a sobrenaturalidade? Tem. Mas a gente também tem que
pode causar danos Pode, sérios, claro, né? sérios. Então, procure um médico, faça uma consulta, faça alguns exames, e aí, a partir desses exames, você consegue, até numa conversa com o médico, falar, ó, até que ponto é saudável ficar 2 dias, 3 dias, uma semana, e por aí vai. Especialmente se você está planejando 40 dias. Eu não estou planejando 40 dias. Mas não. assim, vamos supor que alguém queira, não, vou ficar um mês jejuando, mas assim, como uma vez por dia, isso também seria um jejum, uma espécie de jejum? Sim, ela está Assim, jejuando 30 dias, mas nesse jejum parcial. jejum parcial. 12 O que a horas, gente chama seria um jejum normal, né? É. O jejum parcial, tecnicamente falando, jejum parcial seria o que Daniel fez. Uhum. Então você come legumes, mas não come carne. Seria um jejum normal, mas assim, eu vou fazer 30 dias de jejum, mas eu vou fazer um jejum das 6 horas da manhã até as 2 horas da tarde, todos os dias. Uhum. É o que até os muçulmanos fazem isso, né? O mês do Ramadã, eles ficam Uhum. durante todo o dia sem comer, eles vão comer depois ali do pôr do sol, uma coisa assim. Isso, eles vão comer. Nós vemos que historicamente as pessoas faziam isso por 18 horas, 20 horas, dependendo do horário que eles vão dormir, e depois eles vão a comer. Há alguns casos que algumas pessoas conseguem fazer, por exemplo, 3 dias. Mas geralmente ficaria nessa média, ou fica um dia sem comer. Na questão do conselho, talvez seja isso. Para quem nunca fez ou esteja pensando fazer, além da questão médica, a pessoa fala: você pode começar. Vou começar com 12 horas, vou tentar fazer 12 horas, e conforme o tempo vai passando, eu vou aumentando isso, vejo até onde, você entendeu? Eu consigo fazer isso sem, vamos dizer assim, sem nenhum prejuízo à sua saúde. A ideia é você buscar essa intimidade com Deus, essa conexão com Deus, não esquecendo desses elementos espirituais que são necessários para isso, e mortificar a carne. Uhum. Sim, sim. Legal. E como que a gente sabe, no final de um jejum, se aquele jejum foi eficaz ou não? Boa pergunta. Talvez uma resposta, como por exemplo que o Wellington, que texto você citou de Atos? Foi Atos 13, 14, né? 13 e 14. Eu acho que os 2 capítulos você tem uma resposta clara de que eles jejuaram para ter a orientação a respeito de quem escolher, e no capítulo 13 Barnabé e Paulo foram escolhidos, no capítulo 14 alguns presbíteros foram escolhidos, então a gente pressupõe que depois daquele período de jejum o Espírito Santo de fato os guiou naquela decisão. Então seria uma resposta mais visível. Mas eu acredito, Tiago, que as mais importantes respostas não são mensuráveis, não são tangíveis, não são visíveis, são internas. É uma sensibilidade maior à voz do Espírito, é um quebrantamento maior de coração, é uma percepção maior dos nossos erros, dos nossos pecados. Então eu acho que é aquilo que a gente falou, o jejum, antes de ser um instrumento, uma arma que a gente tem para convencer Deus do que a gente quer, como o Ellen também colocou lá de Davi no começo, é algo que vai nos moldando, que vai nos mudando. Se eu saio desse momento mais íntimo de Deus, mais cheio do Espírito, mais sensível à voz do Senhor, mais obediente, mais comprometido com a santidade de Cristo, mais disposto a me envolver naquilo que Deus quer, no chamado dele, na vocação, esse é um jejum bem-sucedido. Mais amor ao próximo, esse sim é um jejum bem-sucedido. Eu imagino que num caso, por exemplo, eu preciso tomar uma decisão e faço um jejum esperando uma resposta. É possível que eu faça um jejum e uma busca genuína, e ao final desse jejum eu ainda não tive essa resposta, e ainda assim foi um jejum que valeu? Com certeza, né? Com certeza. Pelo processo. Sem dúvida alguma. Sim. No caso, por exemplo, de Davi que nós utilizamos, se a pessoa está esperando uma resposta e ele não tem uma resposta, ele vai saber lidar com o que seria uma frustração, um desapontamento que essa pessoa teria com Deus. Mas o jejum fez com que aquela pessoa entendesse, você entendeu? Aquela situação, por exemplo. Esse é o mais importante resultado do jejum. Eu sei que a gente já comentou, até o Juliano comentou um pouco, mas vamos explorar isso aqui. Como decidir quando fazer um jejum? Existe um critério? Algumas quando eu preciso fazer isso, aquilo, quando a gente... né? Existe Olha, por exemplo, no caso de Jesus, o jejum de Jesus foi feito antes do início do ministério dele. Então, por exemplo, podemos extrair aqui uma aplicação de que você vai começar alguma coisa, você pode utilizar o jejum para, não sei, quero começar de repente,
tenho orado e quero começar um novo departamento na igreja, tenho conversado com o meu pastor, estamos pensando em fazer o evangelismo em uma tal escola, com alguma coisa. Você pode fazer o jejum para Deus orientá-los, ajudá-los, por exemplo. Seria um desses motivos. Nós vimos com Davi, ele queria a cura do filho. Ele está usando isso para o jejum. Nós vimos escolha de líderes na igreja. Eu preciso de nomes. Alguém, preciso... Quem são esses nomes, pai? Eu não sou o Senhor que leia os corações. Eu preciso... Então, aqui nós temos alguns. O Juliano pode... Não, perfeito. Eu falaria também de períodos em que você se sente mais tentado, mais provado. Eu acredito que Jesus sabia que ele seria tentado por Satanás, que ele passaria por um processo muito difícil. O Espírito Santo o levou para o deserto, conduziu para lá. Para quê? Para que o Espírito Santo conduz alguém para o deserto? A gente fala deserto, a gente não tem muito bem imagem do que é atravessar um deserto. Na nossa cultura, a gente não tem muito equivalente. Agora, Jesus sabia quais eram os perigos do deserto, quais as dificuldades do deserto. Então, ele sabia que ele estava indo para sofrer, né? E ele jejua, eu acredito firmemente, sabendo que ele sofreria ali, seria provado e tentado. Então, o jejum, ele te prepara para enfrentar períodos mais intensos de tentação e de provação. Nos momentos que você se sente mais tentado e mais provado, eu acho que é um momento oportuno para você pensar e falar, eu preciso, nesse momento, me quebrantar mais. Estar mais sensível à voz de Deus e eu tenho que jejuar. Né? E o mover interno do Espírito Santo. Tem vezes que não tem muita coisa aparente, mas parece que há um testemunho interno do Espírito dizendo, ó, é o momento de você parar um pouquinho, se humilhar mais, mortificar mais sua carne, ter mais, né, tá mais espiritualmente sensível. Ou seja, pelo que eu entendi, praticamente sempre a gente pode ter um motivo Sim. para buscar o jejum. Sim. Né? E o jejum, voltando um pouco, a gente falou um pouco de algumas questões específicas do jejum nos tempos bíblicos, né? De maneiras gerais, tirando algumas especificidades, assim, de maneira geral, o jejum, de maneira geral, que a gente pratica hoje, ele é semelhante? Tem muita diferença ou basicamente é a mesma coisa? Eu diria que eu cresci vendo pessoas fazendo jejum exatamente de alimento. Essa coisa de chocolate. Mudou um Você pouco. entendeu? Pizza. Uma série de coisas. Gourmetizar o jejum, né? Jejum foi uma coisa que veio amor. depois. Então, assim, nós temos que ver também que em muitas situações da Bíblia, as pessoas não tinham essa abundância e fartura de alimento como a gente vive hoje e como a gente tem. Verdade. Mas eu vejo que muitas pessoas fazem, vamos dizer assim, num sentido bem parecido. Eu acredito que talvez o elemento que seja mais esquecido é de você incorporar os elementos espirituais, a oração, a leitura da palavra, enfim, que de repente às vezes falta. Aí acaba virando, você está fazendo dieta. Jejum intermitente, né? Que é outra coisa que tá está fazendo na uma moda. dieta, fala, não, eu vou fazer jejum e aproveito e vou perder aquela gordurinha que eu tava, assim, entendeu? Unir o útil ao agradável, né? Vamos unir o útil ao agradável. Tem que ter o elemento, o elemento espiritual. Sim. Se ele estiver ausente, a tentativa é boa, mas tem isso faltando. Sim. Como nós vimos, por exemplo, não citamos aqui Neemias, né? Neemias, quando ele ficou sabendo da situação, ele caiu em prantos e ele foi jejuar também. Mas você vê, ele está orando, ele está buscando, e então tem que ter esse elemento espiritual. Eu acredito que talvez, na minha experiência, não sei na de vocês, talvez o que falte seja a incorporação desses elementos que são bíblicos, que por vezes estão ausentes no jejum do nosso cotidiano agora. Senão a gente vai ficar correndo lá para quebrar o jejum. A gente já está caminhando para o final aqui, né? Então, acho que a gente entrou em bastante detalhe. Acho que deu para o pessoal entender bem
né, o conceito, as pessoas que ainda nunca praticaram jejum ou estão interessadas nisso aí. Que a gente pode finalizar aqui de maneira prática para quem está chegando? Como que essa pessoa pode inserir essa prática de forma saudável no cotidiano, né, da nossa vida? Eu acho que o Wellington já mencionou. Comece devagar. Se você quiser alguma coisa um pouco mais radical nesse momento, um período mais longo de jejum, procure orientação médica. Então isso é importante. Mas assim, vá colocando. Uma manhã vou passar, essa manhã vai ser... Às vezes está trabalhando, é mais difícil, né, na parte da manhã. Mas talvez depois do expediente, ter um tempo de jejum. Então antes de chegar, ao invés de chegar e já comer, eu vou passar um tempo, 3 horas, 4 horas, lendo a Bíblia, em oração, vou para o meu quarto, converso com a minha família. Fazer isso uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, devagarzinho. E aí, se quiser, sentir a necessidade, vá ampliando. Sem legalismo. Como eu falei, o jejum é uma prática importante, é uma disciplina espiritual, mas não é uma obrigação para o cristão. Então não se sinta obrigado a fazer. Faça. Jesus pressupõe que a gente vai fazer. Ele falou para os discípulos, quando jejuares, ele falou, enquanto o noivo está, não precisa, mas quando o noivo for tirado, vai precisar do jejum. Ele explicou isso. Então, o jejum, eu creio que é uma necessidade para a gente. Tem um autor que fala, um teólogo que fala que é fome de Deus, e é uma maneira da gente se desmamar das coisas desse mundo, da gente começar a pensar mais nas coisas espirituais, colocar os nossos olhos mais focados na eternidade. É um exercício importante. Então, assim, vá começando devagar e você vai sentir. Veja por que você está jejuando. Coloque uma causa. Evite, nesse primeiro momento, causas que vão parecer uma espécie de moeda de troca. Eu vou jejuar para ter sucesso profissional, para ser promovido no trabalho, para ganhar mais. Não estou falando que não se possa jejuar por essas coisas. Mas, nesse momento, pense na sua intimidade com Deus. Deus, eu vou jejuar para ser mais santo. Eu vou jejuar para vencer aquela tentação na qual eu tenho caído. Eu vou jejuar para ficar mais firme diante da provação e não perder meu amor pelo Senhor quando eu sou provado. Então coloque esses objetivos e eu tenho certeza que daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, espiritualmente falando, você vai estar muito mais forte. Algum comentário final, pastor Wellington? Não, perfeito. Eu acredito que é isso. Lembrando que o propósito, que é muito parecido com a oração, geralmente as pessoas perguntam, a oração ela muda você. Deus ele continua o mesmo. A oração nos muda, assim como o jejum também nos muda. Eu acredito que seja uma excelente prática e que eu recomendo bastante. Eu acho Jesus esperava que nós fizéssemos, então eu acho muito importante. Eu diria que se nós falamos muito dessa questão da nossa luta do espírito contra a carne, se nós não conseguirmos controlar visando, no caso, um bem espiritual, por exemplo, não comer um alimento, que tipo de controle, vamos dizer assim, nós temos? E não é só uma questão do controle, é uma questão de você dizer que aquilo que você almeja é mais importante do que o alimento que você sabe que é essencial para a sua sobrevivência. Então você está dizendo, de fato, seria o que dizer, nós lemos e falamos que nem só de pão viverá o homem, mas a gente vive só com o pão. Ele fala, se você de fato acredita que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus, então vamos agir assim, pelo menos uma vez. Escolha um dia ou na semana, deu para entender? Então eu acredito que seja altamente recomendável. Ótimo. Muito obrigado, Wellington. Muito obrigado, Juliano. Valeu, gente. Muito obrigado você que ficou com a gente até aqui. Se você gostou, curtiu, deu curtida no nosso canal, continua seguindo, compartilhe com aqueles que você acha que vão se interessar, vão querer também saber mais sobre o assunto. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.